Efésios capítulo 3, 14 a 21. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, estamos diante da tua palavra, desejosos de ouvir a tua voz. Senhor, nós precisamos da instrução que vem de ti. Nós carecemos, ó Deus, e que teu Espírito fale conosco nessa noite, ministre essa palavra, aplique essas verdades ao nosso coração. Precisamos, ó Deus, que essas verdades possam transformar a nossa vida, que assim temos força e coragem para viver segundo o teu inteiro agrado. Nós oramos assim com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Já pelo terceiro domingo a gente tem pensado sobre a nossa vida de oração. Temos refletido um pouco sobre a nossa caminhada e como a oração pode e deve se transformar de um mero dever para um grande prazer na nossa vida. A gente começa falando sobre o dever de orar. Na última semana a gente conversou sobre fundamentos da oração e a minha ideia na última semana foi pensar com você sobre aquilo que nos prepara para orar, principalmente. Sobre a forma como nós devemos nos achegar a Deus. Sem hipocrisia, sem vãs repetições, mas nos achegando a Deus de acordo com a vontade de Deus. Hoje eu quero pensar um pouco mais sobre o conteúdo. Sobre o que deve ter prioridade na nossa oração. O que deve ocupar o primeiro lugar. E Paulo tem muito a nos ensinar aqui. Paulo começa a orar no verso 1 do capítulo 3 de Efésios. Mas ele para, logo no verso 2, para fazer uma defesa do seu ministério apostólico, para aplicar algumas verdades da fé ao coração dos crentes de Éfeso. E então ele retoma a sua oração lá no verso 14. E é o texto que a gente leu. Mas por que Paulo está orando? No capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo apresentou aos crentes de Éfeso grandes e centrais verdades acerca da fé cristã. Grandes bênçãos que os crentes de Éfeso podiam desfrutar. Porque a carta aos Efésios nada mais é que isso. Uma carta que exalta as bênçãos da igreja de Cristo. Exalta as bênçãos que a igreja de Cristo recebe graças ao seu Salvador. Então Paulo começa falando da grandeza da salvação. No capítulo 1, especialmente do verso 3 ao 14, Paulo discorre sobre a grandiosa salvação que nos alcançou. Como que Deus Pai nos escolheu no passado, como que Deus Filho desenvolveu a obra da redenção na história, como que Deus Espírito Santo aplica essa obra ao nosso coração. Do verso 15 em diante, até o final do capítulo 1, Paulo ora pela primeira vez nessa carta. No capítulo 2, o apóstolo vai mostrar como que a salvação efetivamente se desenvolve na nossa história. Se no capítulo 1 ele parte da eternidade, no capítulo 2 ele foca no hoje, no presente, na vida comum. Mostra como nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, até que a misericórdia de Deus nos alcançou e nos resgatou. Isso do verso 1 ao verso 10 do capítulo 2, porque do verso 11 até o verso 22, o apóstolo Paulo vai nos mostrar como pela redenção, pelo poder da cruz, pelo poder da obra realizada por Cristo Jesus, não há mais dois povos distintos. Não há judeus e gentios. Há um povo, o povo de Deus. O povo dos redimidos. O povo daqueles que pertencem ao eterno Deus. E aí então Paulo vai orar agora
para que Deus aplique estas grandes verdades ao coração dos crentes de Éfeso. O principal motivo para essa oração estar inserida aqui é a grandeza das verdades já ditas pelo apóstolo. São verdades tão sublimes, verdades tão extraordinárias, verdades tão profundas que marcam tanto a nossa alma que não podem passar despercebidas por nenhum de nós. Verdades que precisam ficar impressas no nosso coração. E então Paulo ora para que isso aconteça por obra de Deus. E quando a gente observa essa oração, logo de início, Paulo nos mostra algo sobre a nossa conduta. Ele diz que por esta causa, por tudo que ele havia dito e ensinado, ele se coloca de joelhos diante do Pai. Paulo não está aqui tecendo uma dogmatização acerca da única posição possível para orar. Paulo não está ensinando aqui que Deus só aceita a oração se a gente ficar de joelhos. A ideia de Paulo tem muito mais a ver com o nosso espírito do que com o nosso corpo. É provável que Paulo não tenha se colocado de joelhos imediatamente após escrever esse trecho. Mas ele se coloca de joelhos espiritualmente diante de Deus. Entenda, para um judeu, a posição natural de orar era de pé. A gente viu um pouco disso semana passada. Jesus, ao criticar a hipocrisia dos judeus, disse que os judeus gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças. É a posição natural da oração do judaísmo. Mesmo o publicano, lá na parábola contada por Jesus, estava de pé. Ele só não ousava levantar a cabeça, mas ele estava de pé para fazer suas orações. Paulo agora se coloca numa posição de humilhação, numa posição de desarme, como que dizendo, pela causa do evangelho, eu vou me humilhar diante de Deus. Pela causa do evangelho, eu vou me apresentar diante de Deus sem credenciais. Pela causa do evangelho, eu vou me apresentar diante de Deus sem exigências, porque eu não tenho direito de fazê-las. Pela causa do evangelho, eu vou me apresentar diante de Deus com o coração quebrantado. Por isso, me coloco de joelhos, entendendo que eu não sou bom o bastante, que eu não sou forte o bastante, que eu não sou vitorioso o bastante, que eu não me basto, que eu não resolvo a minha própria vida. Então eu me apresento diante de Deus de joelhos, reconhecendo: Senhor, teu é o poder, Senhor, teu é o domínio, Senhor, tua é a honra, Senhor, tua é a glória, entendendo que do Senhor vem tudo aquilo que eu preciso, que do Senhor vem as bênçãos que eu careço, que eu necessito. E aí Paulo parte para uma ideia do que o dá coragem para se achegar diante de Deus. Porque pensa bem, Paulo reconhece que ele está se aproximando do Rei do Universo. Paulo reconhece que ele está se aproximando do Deus grande, do Deus todo-poderoso, do Deus majestoso. E esse mesmo Paulo sabe quão pecador ele é. Esse mesmo Paulo sabe quão falho ele é. Como ele então pode ter coragem, com todas as suas falhas, com todos os seus desvios, com todos os seus deslizes, com todos os seus problemas, com todos os seus enganos, como esse homem pode ter coragem de se aproximar do grande do universo, do todo-poderoso? Com o reconhecimento: por essa causa, me põe de joelhos diante do Pai. Paulo começa a sua oração declarando algo central à nossa vida de oração, que eu já mencionei nas duas últimas mensagens. Nós estamos falando com o nosso Pai. Nós não estamos falando com um estranho. Nós não estamos falando com um desconhecido. Nós não estamos falando com um tirano. Nós não estamos falando com um juiz iníquo. Nós estamos num relacionamento com o nosso Pai. E isso nos dá a garantia de que podemos sim nos aproximar dele, ainda que sejamos falhos. Ainda que tenhamos vários problemas, uma multidão de pecados, ainda assim, porque Ele é o nosso Pai, um Pai perfeito, um Pai amoroso, um Pai fiel, um Pai cuidadoso, um Pai sumamente bom, nós podemos nos aproximar dele em oração. Eu não preciso ficar intimidado com a grandeza de Deus se eu reconheço que Ele é meu Pai. Eu não preciso ficar perturbado com a majestade de Deus se eu reconheço que Ele é meu Pai.
eu me arrependo do meu pecado, eu me aproximo dele em humildade, em quebrantamento, reconhecendo que ele não vai me desprezar, tendo confiança de que eu não serei rejeitado por ele, tendo confiança de que eu não serei desprezado pelo Senhor, porque eu estou firmado na filiação, estou firmado no fato de que eu pertenço a ele plena, perfeita, total e definitivamente. Como o autor aos Hebreus nos diz em Hebreus 4,16, nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu não preciso temer. A vida de oração não precisa ser um desafio tão absurdo se eu entendo que eu estou falando com o meu Pai. A vida de oração não pode ser uma muralha intransponível se eu reconheço que eu estou em conversa com o Deus que me ama, com o Deus que se importa com a minha vida, com o Deus que entende que eu sou filho, que me fez filho, que me chama de filho, que doou o seu filho para que eu pudesse ser filho. Essa realidade molda a nossa vida de oração por completo. Mark Driscoll diz assim: se entendermos que Deus é Pai, então conversaremos naturalmente com Ele a qualquer tempo e sobre qualquer coisa, pois nós sabemos que somos amados, seguros e cuidados com Ele. Ele não é negligente, Ele é presente. Você quer aprender a orar? Então não se concentre na oração em si. A oração é um meio pelo qual nós enxergamos a Deus como Pai. E uma vez que Deus é um Pai infinitamente mais amoroso, poderoso, paciente, perdoador, cuidadoso, encorajador e divertido do que qualquer pai terreno, é de se presumir que seus filhos conversariam com ele o tempo todo e a respeito de tudo. Foi a respeito disso que Paulo nos mostrou, foi exatamente isso que Paulo nos mostrou ao orar a Deus como Pai. Ele sabia que o Deus que é nosso Criador soberano, Rei e Senhor, é também pela graça o nosso papai, nosso amado Pai. Essa realidade nos faz orar com mais alegria. Essa realidade nos faz orar com profunda confiança. Eu não temo, eu oro, eu tenho prazer nisso. Mas agora Paulo passa a nos ensinar acerca do conteúdo da sua oração. Você vai notar que é bastante diferente do nosso conteúdo na oração na maioria das vezes. A partir agora do verso 16, o apóstolo vai nos chamar a atenção pelo que ele pede. O que é o cerne da oração de Paulo pelos crentes de Éfeso? O que ele suplica a Deus que aconteça na vida dos crentes de Éfeso? Em primeiro lugar, ele ora para que Deus fortaleça aqueles irmãos espiritualmente. O verso 16 especificamente trata acerca disso. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Quando Paulo fala do homem interior, ele refere-se à nossa alma. Refere-se à nossa vida interior por completo. Refere-se ao nosso espírito. E desde já nós já percebemos que há uma diferença interessante entre essa oração de Paulo e a maioria das orações que fazemos. Sejamos sinceros, na maior parte das vezes, as nossas orações não estão focadas no nosso interior. Na maior parte das vezes, as nossas orações estão centralizadas naquilo que nós desejamos de modo material. Se a gente parar para pensar, 90% das nossas orações são resolvidas com dinheiro. E isso é perigoso. Porque mostra onde estão as nossas prioridades. Mostra que, para nós, muitas vezes, o que é mais importante não é o que acontece na nossa alma, mas o que acontece no nosso exterior para as pessoas verem. O que acontece com a nossa vida física no dia a dia. E me entenda aqui, eu não estou dizendo que é errado você pedir por questões materiais, não é isso. Mas a gente precisa prestar atenção no que diz respeito a prioridades. A gente precisa analisar um pouco o conteúdo das nossas orações e ver se a gente não está invertendo muito as coisas. Se a gente não está tirando as coisas do seu devido lugar.
Porque Paulo começa a orar por aqueles irmãos de Éfeso para que haja neles força espiritual. Paulo sabia que aqueles irmãos haveriam de enfrentar tremendas oposições. Aqueles irmãos ficavam numa das cidades mais idólatras do tempo em que esse texto foi escrito. Havia em Éfeso um templo gigantesco dedicado à deusa Diana, deusa da fertilidade. E o culto prestado a Diana nada mais era que um ritual de prostituição. E os cristãos precisavam conviver com esse ambiente todos os dias. E os cristãos tinham que lidar com essas oposições à fé todos os dias. E entenda aqui, oposição à fé não é só quando tem gente matando crente. Oposição à fé é quando existe uma sociedade inteira vivendo aquilo que se opõe à fé cristã. Oposição à fé é quando todo mundo ao seu redor está vivendo exatamente o contrário do que o Evangelho nos chama a viver. Isso é oposição à fé. Paulo sabia que aqueles irmãos viveriam essa oposição continuamente, então ele ora para que Deus os fortaleça no espírito, para que eles tenham condições de superar essas oposições, superar essas adversidades na força do espírito. Nós precisamos então entender que Paulo ora para que haja naquela igreja poder espiritual. O que a igreja realmente precisa não são novos métodos. O que a igreja realmente precisa não é uma conta bancária cheia. O que a igreja realmente precisa não é do pregador mais famoso do Brasil. O que a igreja realmente precisa não é da banda mais famosa do Brasil. O que a igreja realmente precisa é de poder do Espírito. O que a igreja realmente precisa é de força que vem do alto, de capacitação que vem do eterno Deus, desse Deus que ama a igreja, desse Deus que instituiu e estabeleceu a igreja, desse Deus que quer ver a igreja indo bem, quer ver a igreja triunfando contra as forças malignas, sabe e deu poder e autoridade para que essa igreja tenha toda a força para invadir as portas do inferno, e ele mesmo prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas isso quando a igreja tem poder espiritual. Isso quando a igreja é dependente do agir do Espírito Santo do Eterno. Ian Bounds disse certa vez que o que a igreja precisa não é de máquinas ou máquinas aperfeiçoadas ou de novas organizações, mas de homens que o Espírito Santo possa usar. Homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não flui através de métodos, o Espírito Santo não flui por meio de maquinários, o Espírito Santo não desce sobre estruturas, ele não unge planos, ele unge homens de oração, e por meio de homens de oração é que sim, a igreja vai bem. Então Paulo ora para que haja fortalecimento espiritual na vida daquela igreja, mas ele não para por aí, ele continua. No verso 17, ele chama a nossa atenção para que aquela igreja, além de fortalecimento espiritual, tenha firmeza na fé. O texto diz: e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo agora observa duas questões importantes, uma via de mão dupla. Primeiro, ele observa que é necessário que Cristo habite em nós. É necessário que haja em nós um desenvolvimento da vida em Cristo e de Cristo. É necessário o que ele mesmo ecoa lá em Gálatas capítulo 2. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Quando Paulo ora para que Cristo habite ricamente em vós, é claro, ele pensa no Espírito Santo. Porque o Espírito é o Deus vivendo em nós. Cristo, de maneira linda, prometeu que quando ele subisse ao Pai, ele enviaria-nos o Espírito Santo. E esse Espírito, além de nos consolar, nos guiaria a toda a verdade e nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, para que tenhamos vida espiritual, para que tenhamos uma caminhada espiritual sólida e legítima, nós precisamos ser habitados pelo Espírito Santo. A boa notícia é que essa habitação não é temporária. Paulo utiliza-se de uma palavra na língua grega que não denota uma habitação temporária, como se você ficasse num hotel. Pelo contrário, denota residência permanente. Paulo está orando para que Cristo, para que o Espírito de Cristo more em nós.
E essa é a boa nova do Evangelho, ou uma das. O Espírito habita em nós, e isso é definitivo. A partir do momento em que você é habitado pelo Espírito Santo de Deus, nada nem ninguém pode tirar o Espírito Santo de você. A partir do momento em que Deus generosa e graciosamente envia o Espírito Santo, regenera o seu coração, transforma a sua vida, nada pode desfazer essa realidade. O Espírito permanentemente morará em você, habitará em você, influenciará você, transformará seus pensamentos, ajudará você a desenvolver ações em busca de uma vida santa. O pastor Hernandes ressalta ainda a importância de não apenas sermos habitados pelo Espírito Santo, mas sermos cheios desse Espírito. E ele diz, uma coisa é ser habitado pelo Espírito e outra é ser cheio. Uma coisa é ter o Espírito residente, outra coisa é ter o Espírito presidente. O coração do crente é o lugar da habitação de Cristo. E onde Cristo está presente, não está apenas para consolar e animar, mas para efetivamente reinar. Nós precisamos, portanto, orar para que possamos experimentar esse enchimento contínuo do Espírito. Para que dia a dia tenhamos condições de experimentar como que esse Espírito age de maneira extraordinária e soberana na nossa vida, nos concedendo dons espirituais, nos fortalecendo na luta contra a tentação e contra o pecado, nos ajudando a viver uma vida de maior semelhança a Cristo Jesus. Mas Paulo não se limita a isso. Ele ora para que o Espírito habite no coração do crente, mas também ora para que nós estejamos permanecendo firmes no Senhor. E ele continua o texto e diz, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Perceba, Paulo agora lança mão de duas figuras, de duas realidades, extremamente comuns para o seu tempo e comuns para nós. A realidade agrícola e a realidade da construção civil. E as duas ideias que Paulo traz vão convergir no mesmo ponto. É necessário que tenhamos raízes profundas em Cristo. É necessário que tenhamos um sólido fundamento em Cristo, continuamente. É necessário, portanto, que estejamos bem firmados em Cristo Jesus. É necessário, portanto, que permaneçamos firmes no Senhor, conforme o texto que a gente leu hoje mais cedo, de Filipenses 4:1. E isso só é possível a partir da primeira habitação, da habitação do Espírito em nós. Esse Espírito habita em nós e assim nós passamos a fazer parte definitivamente da vida de Cristo e permanecemos nele. E vivemos a vida com ele. Pastor Hernandes mais uma vez nos auxilia e diz, uma árvore precisa ter raízes profundas no solo, se quiser encontrar provisão e estabilidade. E assim também é o cristão. Nós precisamos estar enraizados no amor de Cristo. A parte mais importante de um edifício é o seu fundamento, porque sem ele não é possível que o edifício cresça de maneira segura. As tempestades da vida provam se as nossas raízes e se o fundamento da nossa vida são profundos em Deus. No fim das contas, a oração de Paulo aqui é para que nós reconheçamos que dependemos de Jesus. É para que nós entendamos que não conseguimos edificar a nossa vida espiritual por nossas próprias forças. Que nós entendamos que dependemos absoluta e definitivamente de Cristo. E ele conclui esse seu pedido, esses pedidos de oração, ou que ele faz na oração, intercedendo pelos efésios, para que eles possam compreender o amor de Cristo. O verso 18 do texto traz uma das maiores dificuldades de interpretação bíblica que eu já pude encontrar. Porque parece que ninguém se entende quando vai interpretar esse texto. Grandes e piedosos teólogos das mais variadas linhas, cada um está pensando de um jeito. João Calvino pensa de uma maneira, John Stott pensa de outra maneira. Hernandes pensa de outra, Russell Shedd pensa de outra, Philip Ryken pensa de outra, Byron Chapman pensa de outra. Mas o texto diz, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. O que eu creio
a partir desse texto. A oração de Paulo é, no fim das contas, para que a gente entenda a grandeza e a amplitude do amor de Jesus por nós. Não precisa complicar as coisas. Alguns já disseram que quando se fala na altura e na largura, a referência é a cruz. Não acho. De verdade, não vejo isso. Acho que Paulo está sendo mais óbvio do que a gente pode imaginar. O amor de Cristo é tão grande que a nossa mente pequena não consegue entender. Então ele ora para que o próprio Deus nos dê o entendimento desse amor. Um amor que é poderoso o suficiente para nos tirar da perversidade, da condenação. Um amor que é poderoso o suficiente para nos resgatar do nosso pecado. Um amor que é poderoso o suficiente para nos conduzir pelo caminho até a eternidade. Um amor que é poderoso o suficiente para salvar qualquer tipo de pessoa, independente de qual seja o seu estado civil, de qual seja a sua nacionalidade, a sua etnia. Nada disso importa diante da salvação de Deus. Nada disso interessa diante do poder da redenção, do poder da cruz. Algo importante de se notar nesse trecho é que Paulo diz que nós precisamos e podemos compreender o amor juntamente com todos os santos. Perceba um negócio aqui. Paulo está dizendo com muita clareza que só é possível compreender de fato o amor de Deus, o amor de Cristo, na vida em comunidade. Eu não consigo perceber a dimensão do amor de Cristo de maneira isolada. Eu não consigo perceber a grandeza do amor de Cristo de maneira individualista, vivendo desgarrado da igreja, vivendo isolado na fé. O amor de Cristo é compreendido na dinâmica da comunidade, entendendo como que esse amor tem sérias e contínuas implicações para essa convivência. E aí a gente entende que pode conviver com o diferente, que pode conviver com quem pensa de maneira diferente, com quem foi criado de maneira diferente, com quem tem opinião diferente, graças ao amor de Cristo. Porque o amor cobre, como Pedro diz, multidão de pecados. E nos ajuda, então, a essa convivência. Nos auxilia e nos suporta para que a gente consiga entender a dureza do coração do nosso irmão e também a nossa. Para que a gente consiga perceber os pecados do outro, mas muito mais os nossos. E aí a gente caminha junto. A grandeza do amor de Cristo não é possível de ser compreendida fora da dinâmica da igreja, do corpo de Cristo. A conclusão desse pedido fica muito clara ainda no verso 19. Paulo suplica para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Perceba, ele ora para que haja fortalecimento espiritual, ora para que haja firmeza na fé, ora para que possamos conhecer o amor de Cristo. Tudo isso vai convergir para que a plenitude de Deus seja vista em nós, para que nós sejamos de fato reflexo de quem Deus é, para que possamos mostrar a esse mundo a grandeza de Deus, não porque sejamos grandes, mas porque Ele é grande e se manifesta através de nós. Para que possamos mostrar a esse mundo um pouco das qualidades de Deus, dos atributos de Deus, da glória de Deus, através da nossa própria vida. Uma vida de semelhança a Cristo Jesus. É uma oração, portanto, diretamente ligada ao testemunho na nossa caminhada de fé. Quando nós temos firmeza, quando nós somos fortalecidos, quando nós conhecemos o amor, nós ganhamos força para testemunhar de Cristo, para falar de Cristo às pessoas e mostrar-lhes a grandeza desse amor. Paulo conclui com uma doxologia, com um hino de adoração a Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo está ensinando um negócio que a gente precisa recobrar na nossa vida. O alvo da oração é Deus, sempre. O alvo da oração é a glória de Deus, sempre. Só que muitas vezes a gente está buscando a nossa própria glória.
Muitas vezes a gente está tão preocupado com os nossos problemas do dia a dia, que a gente fica tão absorvido nessas lutas diárias e se esquece que o alvo da honra, o alvo da majestade sendo tributado, o alvo do domínio sendo reconhecido é o Senhor. Nós não temos direito a qualquer glória, nós não temos direito a qualquer honra, a qualquer majestade, tudo é dele. E Paulo nos chama a atenção para viver essa realidade a Ele. Ele que é poderoso para atender a esses pedidos que foram feitos aqui e fazer muito mais do que eles. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a honra. Eu quero concluir te fazendo 3 perguntas. Primeiro, por que você deve orar? Por que você deve orar? Simples. Porque você é filho. Porque você tem a absoluta certeza de ser acolhido. Porque você tem a absoluta certeza de ser atendido. Não filhos de um pai qualquer. E isso é mais maravilhoso. Eu li uma ilustração do Tim Chester sobre isso. Ele diz mais ou menos o seguinte: imagine que você tem um pai extremamente rico, dono de muita coisa, com uma conta bilionária. Você é filho do Jeff Bezos, da Amazon. Mas ele não é amoroso. Ele não se importa com a sua vida. Ele é seu pai só porque ele te gerou. Mas você não tem um relacionamento paternal com ele. Você não tem um relacionamento familiar. Dificilmente você teria coragem de chegar para ele e pedir alguma coisa. Sabendo que ele é rico, mas não é amoroso, talvez você ficaria com medo de pedir a ele qualquer coisa e ser rejeitado, e ser desprezado. Agora pense no outro lado. Imagine que você tem um pai extremamente amoroso. Um pai que se importa com a sua vida. Um pai que quer ver você indo bem. Mas é um pai pobre. Muito pobre, que não tem absolutamente nada para te dar. Talvez você teria dificuldade de se aproximar dele para pedir alguma coisa. Talvez até para não envergonhá-lo. Porque sabe que ele não tem condição de te dar. Ele quer, e isso o deixaria mal, porque ele quer te dar e não pode. Agora olha para Deus. E você tem um pai absolutamente rico, dono de tudo, e absolutamente amoroso. Um pai que pode te dar tudo e que te ama. E que está disposto a ouvir o seu pedido. E que, como eu disse há algumas semanas, vai te dar ou o que você pede, ou algo muito melhor. Para o seu bem, para que você cresça. Então, eu e você devemos orar, porque temos um pai que nos ouve as orações. Segunda pergunta. Pelo que você ora? O que recheia a sua oração? Para pensar que às vezes a nossa oração parece muito mais uma lista de compras do que uma conversa de relacionamento. Tantas e tantas vezes a gente apresenta dezenas de pedidos a Deus, e como eu disse no início, que se resolveriam com algum dinheiro. Paulo, presta bem atenção nisso, Paulo chama a atenção para uma vida de oração que prioriza o espiritual. Paulo não faz um único pedido material nessa oração. Paulo não pede para que os crentes de Éfeso tenham poder aquisitivo para se livrar dos governantes corruptos. Paulo não pede para que os crentes de Éfeso sejam preservados na sua vida. Paulo não pede para que os crentes de Éfeso possam conseguir um outro lugar melhor para morar. Paulo não está preocupado com nada disso em primeiro plano. A maior preocupação do apóstolo é que eles cresçam espiritualmente. Que eles tenham amadurecimento de fé. Que eles sejam firmados no Senhor, que eles sejam fortalecidos no Senhor. Quando a gente reorganiza as nossas prioridades na oração, nós poderemos ficar mais animados para orar. Sabe por quê? Imagina que você está pedindo algo material por uma semana, um mês, um ano, e nada de Deus atender. Dá uma desanimada, não é não?
A gente pede, pede, pede e Deus diz não. E Deus não atende. Porque nem sempre Ele vai atender os nossos pedidos materiais. Nem sempre Ele vai dizer sim a tudo aquilo que a gente está, muitas vezes, exigindo dEle. Mas pensa por outro lado. Deus tem prazer. E Ele vai atender qualquer pedido que você fizer por crescimento espiritual. Porque Ele tem prazer na sua santificação. Porque Ele quer ver você sendo mais e mais moldado a Jesus. Quer ver você sendo mais parecido com Cristo. Portanto, tudo aquilo que você pedir, que te fará crescer espiritualmente, tudo aquilo que você pedir, que te fortalecerá na caminhada de fé, tudo aquilo que você pedir, que te ajudará a combater o pecado, Deus terá prazer em atender. E vendo mais e mais respostas à oração, você será mais e mais encorajado a orar. Você desejará estar mais perto de Deus, porque sabe que Ele é um Deus que responde. Sabe que Ele é um Deus que atende às orações feitas de acordo com a vontade dEle. No fim das contas, e a última pergunta, e eu já mencionei isso um pouco, que nas nossas orações a gente sempre considere de quem é a glória, afinal. A glória é nossa ou a glória é de Deus? Quando Jesus nos ensina a orar, Ele mostra que a glória de Deus tem primazia do início ao fim. Ele relembra que o nosso Pai está no céu e conclui fazendo uma afirmação de glorificação. Pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. De quem é a glória nas suas orações? Quem é o centro da sua vida de fé? Quem é o centro da sua jornada espiritual? É o seu ego? É o seu umbigo? É a sua vontade? Ou é o Deus vivo, verdadeiro, que nos ouve e que nos responde conforme sua boa vontade? Que possamos orar de acordo com a vontade de Deus. E que isso alimente de maneira muito viva e intensa a nossa vida de oração. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos ouve as orações. Reconhecemos que graças ao Senhor, graças à tua iniciativa de nos fazer teus filhos, nós não estamos desamparados, nós não somos bastardos, nós não somos rejeitados da tua presença. Te agradecemos porque podemos nos aproximar de ti confiadamente, todos os dias, a fim de crescer espiritualmente, a fim de amadurecer na fé. Faz isso em nós, em nome de Jesus. Amém.